A microbiologia é muito massa mesmo, certo? É uma disciplina que eu já disse para vocês, né? Mas eu acho muito, muito bom, certo? De falar, de explicar e tal. Porque tudo que a gente vive a microbiologia, né? Então, vocês também, diretamente, sabiam, agora sabem mesmo que a gente vive por meio da microbiologia. Então isso é muito, eu acho muito legal. Ó, pessoal, ok. O professor já me falou sobre o que era os micro-organismos, me falou aonde é que eles estão, né? Já me falou as doenças, como é, né? Geralmente, né? Como é que elas são chamadas, né? Falou dos tratamentos, né? Quando eu falei de antibióticos, de antivirais e tal, né? Mas o senhor falou também que os micro-organismos, eles são micros. Não é até aí nenhuma dúvida. Os micro-organismos. Mas quanto que são micros? Qual é o tamanho deles? Né? Não é em centímetro, não é em milímetro, menos que isso, certo? Eles são em... A unidade que a gente chama eles é micrômeros, né? Que é esse tipo 1 aqui, né? Esse U e o N, né? Esses micrômeros, né? Então, eles são muito pequenos. Por isso que a gente não vê eles por microscópio, por isso a gente não vê eles sem o auxílio do microscópio, né? Então, assim, ó. Então, assim, aqui está o tamanho deles em micrômetros. Claro, aqui eu trouxe a imagem bem maior para a gente representar aqui para vocês, né? Ó, os maiores micro-organismos, entre esses 4 que a gente comentou, são os fungos. Ó, claro que aqui não é do tamanho real, né? Aqui é uma representação. Mas o fungo, ó, ele em comparação com os outros, ele é desse tamanho aqui, ó, mede em torno de 1 micrômetro, né? Então, ele é bem grande comparado com os outros micro-organismos. Isso aqui, ó, é uma célula de levedura. Professor, levedura? Sim, levedura é o mesmo micro-organismo que está lá no pão, que está lá na cerveja, certo? É o micro-organismo. Então, ele é grande, certo? Ele é um fungo, ele é grande. Aqui de lado, ó, é representando faltou a voz agora. É representando as bactérias, certo? Aqui no caso, um bacilo, certo? Pessoal, tem alguns nomes diferentes que vocês vão ter que decorar, não sei. Vocês vão ter que saber, certo? Tanto decorar como saber, não sei. Não sei como é que vocês estudam, mas vocês devem saber isso aqui, certo? Que as bactérias, elas têm vários formatos. Essa daqui, ó, ela é meio cilíndrica, né? É um tipo de bactéria. No caso aqui é um bactéria do tipo Bacillus. Não precisam se aperrear muito a saber disso agora, porque a gente vai ver isso aqui lá na frente. Mas, a título de curiosidade, isso aqui é uma bactéria, bacilo, do tipo Escherichia coli, ou E. coli, certo? E todo mundo tem essas bactérias, todo mundo. E elas são tão pequenas, olha, comparado com os vírus, com os fungos, né, o tamanho da bactéria em comparação com o fungo. Né? O fungo é muitas vezes maior do que as bactérias. Né? E bem pequenininho aqui, olha, quase não dá para ver, temos os nossos tão temidos vírus, certo? Então, os vírus, eles são bem menores, são um dos menores micro-organismos existentes, né? Então, eles são bem pequenos, certo? Normalmente, quando as aulas eram presenciais, né? Eu levava os alunos para o laboratório e levava eles para o Professor, microscópio. Pode falar. eu acabei me perdendo aqui. No caso, esse maiorzinho aí seria a célula? É a célula da levedura, que é um fungo, Certo, obrigada. certo? Fungo. Aqui é um fungo, certo? Só uma célula do fungo, ok? Aqui, ó, o que, ó? Bactérias.
Vai entender aqui. Bactérias, certo? E aqui, bem pequenininho, os vírus, certo? Para vocês verem como eles são pequenos mesmos. Como eu estava falando, quando as aulas eram presenciais, a gente levava os alunos pro microscópio, pro laboratório, para ver essas bactérias e fungos, principalmente nas urinas, certo? Na urina. Então, a gente conseguia ver os fungos na urina e também conseguia ver as bactérias, certo? Agora, a gente não consegue ver os vírus. Não consegue, certo? No microscópio normal, aquele que a gente tem na escola, tem lá no Politécnico, no laboratório de vocês, ele não consegue ver vírus, porque o vírus ele é muito pequeno, muito mesmo, certo? Então, para ver o vírus, precisa de outro tipo de microscópio, que é chamado de microscópio eletrônico. Mas isso não vem ao caso, é só que de curiosidade. Esse microscópio, ele é do tamanho de uma sala, para vocês terem noção quanto que ele é grande, né? Custa quase R$1 milhão, enfim. Então, para ver vírus, você não vê em todo canto, certo? Só vê com o auxílio desse microscópio. Agora, fungos e bactérias, você consegue ver com o microscópio normal que tem no Politécnico e em outros cantos. Ok? Vamos para frente, ó. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, certo? Sobre o que eu tinha falado lá no bloco anterior, que são as relações entre os seres vivos, certo? Vamos lá. Quem aí é casado ou tem namorada? Ou namorado? Ou tem um crush? Quem aí? E aí? Vamos lá, pessoal, participem. Parece que as mulheres estão tudo solteiro, professor. Pronto. E aí, alguém tá? Vamos ver. Opa, cadê o meu? Pronto. Aí, Emily. Vamos lá. Ó, no nosso relacionamento, existem 2 tipos de relações, não é isso? Existem as relações harmônicas e as relações desarmônicas, né? Emily, qual é o tipo da tua relação? Harmônica ou desarmônica? Vamos lá. Harmônica. Harmônica, que é o qual a gente procura no companheiro, não é isso? As nossas relações com os micro-organismos também podem ser harmônicas ou desarmônicas. Vamos aqui, ó, ver primeiro a harmônica, né? Ó, relações harmônicas. Emily, você que está numa relação harmônica aí, lê para a gente o que é uma relação harmônica. Relações harmônicas são aquelas em que pelo menos um dos seres vivos é beneficiado, não havendo prejuízo para outro ser. Olha aí que coisa bonita, né? Então, a relação harmônica entre os seres vivos, aqui eu estou falando dos seres vivos gerais. Dos seres vivos gerais, certo? Muitas delas, a maioria delas, são harmônicas. Aonde os micro-organismos, né? Deixa eu só ligar aqui o celular, gente, porque fez lado aqui. Onde os micro-organismos, onde os organismos, para falar a verdade, eles não causam prejuízo a um ao outro. Pelo contrário, muitos deles, né? Muitos deles só vivem por causa dessas relações, ou dessas relações. Ó, o primeiro tipo de relação harmônica que eu vou falar aqui, porque as relações, elas têm tipos, certo? É igual a gente, né? Relações têm tipos. Entre os seres vivos, também tem. Então, assim, ó, o primeiro tipo de relação que vamos ver aqui, do tipo harmônica, certo? Coloca aí no caderno de vocês. Você está com o caderno aí, ó. Assim, relações harmônicas. Primeiro tipo é a simbiose, certo? A simbiose, o que é a simbiose? É a relação necessária à sobrevivência de duas espécies, onde ambas se beneficiam.
Exemplo, as bactérias e a flora intestinal humana, certo? Então aqui, ó, é uma simbiose, né? No qual a gente precisa das bactérias no nosso intestino e a gente também precisa e também as bactérias precisam do nosso intestino para sobreviver, certo? Deu para entender aí, pessoal? Deu para entender? Sim. Entender, né? Então, vamos trazer para a realidade da Emily, né? Não sei se é assim, mas vamos lá. É como se a Emily precisasse do namorado dela para viver e o namorado dela precisasse dela para viver. Tá certo ou não é errado, Emily? Emily? Professor, repete de novo, por favor. Pronto. Ó, é como a relação simbiose é quando os dois precisam da existência do outro para viver ou para funcionar, né? Um exemplo se você precisa do seu namorado para viver, funcionar, e seu namorado precisasse de você para viver ou funcionar, por exemplo. Entendeu? Deu para entender? Entendi. Não? Alguém falou não, pessoal? Não, né? Tudo ok, né? Então, pronto. Simbiose é essa. Onde as duas espécies precisam de uma da outra para sobreviver. Um exemplo aqui na microbiologia é a bactéria e a flora intestinal. Agora, pessoal, já existe outro tipo, né? Esquece aquela outra e vamos falar de outro tipo aqui, ó, que é o comensalismo, certo? O que é o comensalismo? É a relação em que uma das espécies... Professor, tem como voltar o slide só para me anotar o nome? Pronto. Eu vou mandar no grupo, certo? No grupo não, no coisa também. Pronto. Ok? Ó, aqui, ó. O comensalismo, ó, é a relação em que uma das espécies se beneficia, né? Alimentando-se dos nutrientes que consegue dar outras. Um dos seres vivos obtém vantagens sem prejudicar o outro, né? Então, um exemplo típico disso aqui, não tem muitos exemplos na microbiologia, mas tem um exemplo típico aqui da lêmora e do tubarão, né? Você já deve ter visto alguma coisa sobre isso aqui, né? Que é onde o tubarão come as coisas e o resto das coisas a lêmora come, né? Então, o que sobra, a lêmora come. Isso não causa nenhum prejuízo ao tubarão, né? Porque isso aí é algo que não vai influenciar nada na vida do tubarão, né? Então, comensalismo é isso. Não tem muito segredo, não. É isso. Deu para entender ou quer que eu dê outro exemplo? Vamos lá? Deu para entender. Entender, né? Pronto. Aqui, ó. Aqui tem aliás, tem um exemplo aqui que eu trouxe, que eu estava até me esquecendo, ainda do comensalismo. Certo? Ó, comensalismo ainda, falando sobre o comensalismo. A relação existente entre o homem e algumas bactérias que vivem em sua pele e em outras partes do corpo, sem causar danos, né? Por exemplo, nós temos muitas bactérias na nossa pele e muitas delas vivem no nosso organismo sem causar danos, ou seja, nem prejudica a gente, também nem influencia na nossa vida positivamente, né? Eles só estão lá, né? Só estão vivendo lá na nossa pele e pronto, não? É importante para eles porque eles vivem a partir disso, mas para nós, seres humanos, não tem não tem vantagem, né? Pronto. As relações mais comuns, até mesmo cobradas em prova de concurso para técnica de enfermagem, entre os seres vivos, são essas daqui, né? Qual foi a primeira?
Vamos lá, qual foi a primeira? Simbiose. Simbiose. O que é a simbiose? Relação necessária de duas espécies. Sim, mas as duas saem beneficiadas. Não é isso? É. Qual é a outra aqui que a gente viu, ó? Comensalismo. Comensalismo. Aqui, como é que funciona aqui o negócio aqui, como é que funciona? Apenas uma sai beneficiada. A outra nem tem malefício, nem tem benefício. Ficou claro isso? Claro, sim ou não? Sim. Sim. Todo mundo, pessoal, precisa saber todo mundo. Sim. Não vamos deixar ninguém para trás. Vamos todo mundo na mesma linha de raciocínio. Pronto. Nós estamos falando das relações o quê? Harmônicas, né? Agora, nós vamos falar das relações desarmônicas, né? Quem aí já teve uma relação desarmônica? Quem aí já teve aquela pessoa tóxica na nossa vida? Falando mesmo de namoro. Quem já teve essa pessoa? E aí, pessoal? Alguém já teve namoros assim, tóxicos, que era desarmônico? Eu. Pronto. Então, quem disse eu, leia aí o que é uma relação desarmônica. Vamos São lá? aquelas que o parasita traz prejuízo ao hospedeiro. Era mais ou menos isso aí que acontecia? Sim. Pronto. Então, todo mundo aqui já sabe que é uma relação desarmônica, né? Quando uma pessoa, né? No caso aqui, que a gente está falando aqui de relacionamentos, né? Quando uma pessoa tem uma relação com outra que só lhe causa prejuízo, né? No caso aqui com os seres vivos, né? É a mesma coisa, certo? É um tipo de relação aonde há um parasita, né? Quando eu digo parasita aqui no caso, eu não estou falando apenas de um parasita de parasitas de vermes, não. Pode ser um parasita de bactéria, enfim. Mas o que tiver ali vai causar dano, certo? Primeiro tipo de relação desarmônicas que eu trouxe para vocês é o parasitismo. No caso, esse parasitismo aqui realmente é dos vermes, dos parasitas. Ó, a relação, o que é o parasitismo? Aqui, ó, parasitismo. Aqui, ó, já é um tipo de relação desarmônica, certo? O parasitismo é a relação entre indivíduos de espécie no qual um ser vivo retira nutrientes do outro ser vivo, causando-lhe prejuízo. Um exemplo, ó, o verme que parasitam o nosso intestino, certo? Ó, isso aqui, pessoal, não é macarrão não, viu? Não é miojo não. Isso aqui é vermes, são parasitas. Qual é o nome desse parasita aqui? Popularmente, ela é chamada de bicha ou de lombrigas. Certo? Então, quando o pessoal tá com a lombriga no teu estômago, lombriga é isso aqui, pessoal, ó. Várias lombrigas aqui no estômago, certo? Dentro do estômago, ele fica assim, ó, na parede do estômago, sugando tudo que você come. Quando eu falo tudo, são principalmente as vitaminas, A, B, C, D, K, né? Então, quando eu falo tudo, eu falo dos nutrientes, né? Aí você vai acabar ficando fraco, né? Aí vai ter um prejuízo para você. Por isso que não é harmônica, é uma desarmônica, ok? Outro tipo aqui, pessoal, ó, é o bacilo de Koch, né? Esse bacilo aqui, pessoal, é o que causa a tuberculose, certo? Então também é um tipo de uma relação parasitária que é causada no parasitismo, na verdade, né, que é causado por uma bactéria aqui. Não é mais verme, que é uma bactéria. E causa a tuberculose, né? Então, todo mundo sabe que a tuberculose, ela é ruim pra gente, né?
Outro tipo de relação, desarmônicas, certo? É o predatismo, né? No qual, ó, é relação entre os seres vivos, onde um mata o outro para se alimentar. Isso aqui não é muito comum na microbiologia, mas vocês precisam saber, porque também é algo que cai muito em provas, certo? Então aqui, os exemplos que eu trouxe foi os gatos e os ratos, né? O leão e a zebra, né? Onde mata o outro para sobreviver. E aqui também naquele desenho que a gente conhece, né? Que era do coiote e do papa-légua, né? Que um dia queria matar o outro para sobreviver.